Salve galera, eu sou o Henrique Gnu. Rodrigo Santos, sou Paulo Siles. E hoje é dia de Lado Negro Indica. Pra vocês. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me, y'all remember me. Minha indicação de hoje é O Mágico de Oz. O Mágico de Oz, bom, todo mundo já conhece, é o clássico do L. Frank Baum. Só que essa versão em quadrinhos é roteirizada pelo Eric Shanover e desenhado pelo Scott Young. Não tem que falar muito da história, a história todo mundo já conhece. A menina que vai pro mundo mágico de Oz e tem que matar a bruxa e ela quer voltar pra casa e... Bom, todo mundo já conhece. O que eu quero dar ênfase aqui é... Uma que ela é muito bem adaptada para quadrinho. Normalmente contos que nem o Mágico de Oz ou Alice no País das Maravilhas são contos grandes, são difíceis você ver em quadrinhos porque é diferente, as mídias são diferentes, livros são diferentes de quadrinhos, né? Mas aqui ela é muito bem adaptada, o roteiro é muito bom, mas eu dou ênfase aqui à arte do Scott Young, que ele dá uma vida e uma leveza assim, e um movimento para esse quadrinho que é sensacional. Todos os personagens têm uma vida única, ele consegue se passar a expressão, a identidade de cada personagem só com o desenho dele. Se você só olhar a revista sem ler, você vai entender quem são os vilões, quem são os heróis, quem é o mal, quem é o bem, é tudo muito bem dividido. As cores ajudam muito também nessa história, mas aqui vai minha indicação de O Mágico de Oz. Aqui no Brasil, esse é o primeiro, tem mais volumes, esse é o primeiro volume. Aqui no Brasil saiu esse aqui, talvez não saiam os outros, né? Porque a gente mora no Brasil, né? Mas eu espero que saiam os outros. E tá aí, O Mágico de Oz pra vocês hoje. Minha indicação de hoje é Vida de Jonas, HQ nacional do Magno Costa. O gibi, ele trata de um assunto muito pesado, ele fala sobre alcoolismo. O Jonas, como você pode ver aqui, de uma forma curiosa, ele é um boneco de pano, como se fosse um Muppet ou o Júlio do Cocoricó. Você escolhe aí na sua cabeça. A história inteira é assim, todos os personagens são bonecos de pano. Ele trata de um assunto muito pesado. Começa já com o Jonas sem muitas coisas na vida. O casamento dele terminou, ele só tem um amigo, que é um cara que apoia ele, e ele está no emprego novo. Para quem já conhece ou teve caso de alcoolismo na família, conhece um amigo, ele mostra o lado pesado disso, assim. Como destrói os relacionamentos da pessoa, como muda a vida da pessoa e como isso afeta pessoas inocentes na maioria das vezes. Eu não quero falar muito da história porque é uma história muito curta e eu não quero estragar a surpresa que você vai ter lendo ela. Mas é interessante esse contraponto. É um assunto pesado, é um assunto denso, com essa coisa infantil do boneco de pano. Vale a pena, saiu pela editora Zarabatana, saiu em 2014, mais ou menos em meados de maio, é facinho de encontrar e eu acho que vocês deveriam ler. É isso. Hoje eu vou falar de Persepolis. Persepolis é uma obra que chegou aqui no Brasil pela Quadrinhos na Companhia, chegou por volta de 2008. Persepolis, ela conta a história, é uma autobiografia da Marjane Satrapi, que ela escreveu para contar para as amigas dela sobre o que ela passou durante a vida dela até o momento que ela foi morar na França, já por volta dos seus 30 anos. A Marjane, ela cresceu ainda quando ela nasceu, ela cresceu no Irã livre, antes da Revolução Islâmica, que foi a época que o Irã meio que se fechou para as outras culturas do resto do mundo, e foi quando começou a ditadura religiosa no país. Mostra um pouco aqui a relação da família dela, por ter uma família com alguns ideais liberais e por ela ter estudado numa escola francesa, no liceu francês. E o momento que a escola dela é fechada, ela começa a ser obrigada a usar o véu da religião islâmica, e é um momento marcante para a vida dela, que ela começa a entrar em choque entre a liberdade pessoal dela e a relação dela com a religião. Isso aqui mostra bastante algumas passagens bem legais, que são os momentos que ela conta da infância dela, como a relação dela com Deus era, que para ela como se fosse uma menininha, uma criança, conversando com Deus, tendo um bate-papo normal, como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa qualquer que está sentada com ela na cama antes de dormir. Tem alguns momentos que são momentos chaves da vida dela, que um deles é o momento em que ela meio que conhece o tio dela, que se refugiou na Rússia durante essa guerra. Ele volta para o Irã
e ele começa a contar as histórias que ele passou, pelo que ele passou dentro das cadeias, as torturas que ele teve que passar, até o momento que ele é morto, por assim, no meio da história. A história é bem legal, conta também desde a época da guerra até depois que ela foge do Irã para morar na Áustria. Mostra toda a adolescência dela, a relação dela, como a relação dela com a religião vai mudando, até a independência dela como mulher e como um ser humano que não precisa ser obrigado a seguir a risca os costumes de um país que não condizem com os ideais que ela vive. Aqui, Persépolis, valeu. Olá, aqui é o diretor. E aí, o que vocês estão achando do Lado Negro? Semana que vem tem Dinastia M. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Venha pro Lado Negro!